Evangelho de João, capítulo 3, versículos 22 em diante. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e que eu diminua. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus por esta tarde, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez durante estes dias. Nós te somos gratos porque a tua palavra não volta. Anos, quando ouviam a mensagem, a pregação de Paulo, eles procuravam compreender se aquilo de fato fazia parte dos escritos do Senhor, se aquilo estava de fato contido na palavra do Senhor. Então, aqui também, ó Deus, sagradas como sendo a sua única regra de fé e prática para as nossas vidas. E que nesta tarde o Senhor fale conosco. Que nesta tarde o Senhor nos envolva como um reino de amigos e que possamos caminhar segundo o teu coração, segundo a tua voz, segundo o teu querer, segundo o teu mandato sobre as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse tema reino de amigos, ele tem um contexto, ele tem um porquê de nós termos escolhido essa temática que não começou esse ano, mas começou o ano passado. Começou por conta de um desejo de termos um tema para trabalhar com a juventude, que na época a gente trabalhava com os jovens adultos, um tema anual. E esse tema anual no ano de 2016 foi o tema Tocando o Céu. Então, enquanto a gente ministrava, principalmente às terças-feiras, na nossa sala de oração, a gente trabalhava o tema Tocando o Céu. E o tema Tocando o Céu era um tema de despertamento do coração da juventude que necessitava ter uma vida de intimidade com Deus. Então, tocar o céu nada mais era do que experimentar a intimidade com Deus, do que ter um acesso de comunhão maior com Deus, com o Espírito Santo. E isso foi algo muito especial durante todo o ano de 2016. Já o ano de 2017 a gente trabalhou com uma outra temática linkada a essa, que foi Céu na Terra. E o tema Céu na Terra foi uma chamada para uma juventude que já estava tendo momentos de intimidade com Deus, mas agora precisava viver essa espiritualidade de uma forma vertical, de uma forma terrena, aqui na terra. Ou seja, nós queríamos que o Senhor, o mesmo Deus que estava fazendo uma obra nos nossos corações, esse Deus, ele pudesse também manifestar a sua glória na terra. Esse mesmo Deus, ele pudesse tocar na vida de pessoas, constranger corações, curar feridas, sarar pessoas que estavam enfermas, também operar grandes feitos para que a glória dele fosse conhecida. E foi então que no ano de 2018, nós demos um novo passo, e a proposta foi o tema Reino de Amigos. E a proposta Reino de Amigos foi para que houvesse esse link, ou seja, um reino de jovens que buscam o Senhor de intimidade, e em intimidade, tocando o céu. É o mesmo reino de jovens que desejam ver o Senhor manifestando a sua glória na terra. E é o mesmo reino que deseja desenvolver relacionamentos de irmandade, relacionamentos de família, relacionamentos de comunhão, relacionamentos na mesa, de relação, de conhecer um ao outro. Então, agora o reino de amigos era o quê? Era um reino que amava a Deus, ou que ama a Deus, um reino que deseja experimentar mais do Senhor, ver o Senhor se manifestando na terra, mas um reino que deseja também se relacionar. Então, trabalhar a questão do relacionamento uns com os outros também foi a proposta do ano de 2018. E quando nós passamos o decorrer do tempo,
nós entendemos que essa temática ela ficou muito marcante e que seria uma proposta de nós trabalharmos a conferência novamente em 2019 sobre Reino de Amigos. E eu não sei quantos estiveram aqui em 2018. Por favor, levante a mão. Quem esteve? Ok, pode abaixar a mão. Quem não esteve em 2018? Primeira vez, levanta a mão. Então agora o Reino de Amigos está se ajuntando, tá certo? O ano que vem, 2020, Conferência Reino de Amigos, vocês já se preparem, porque a gente vai começar a encher as cadeiras aqui, vamos tirar os biombos, porque não vai caber mais pessoas. O reino está aumentando. Amém? Muito bem. João, quando ele escreve esse relato a respeito dos discípulos de João Batista, o evangelista, o apóstolo João, quando ele escreve falando a respeito dos discípulos de João Batista, na verdade, ele nos apresenta um momento em que os relacionamentos estavam um pouco ali conturbados. João Batista, ele é levantado por Deus para ser uma voz profética, depois de um período de 400 anos, onde houve uma inatividade da voz de Deus sobre a terra. Durante 400 anos Deus se calou sobre a terra, não houve profecia, não houve manifestação angelical, não houve nada de Deus sobre a terra, mas houve um silêncio. E quando esse silêncio é quebrado, é quando o Senhor manda os seus anjos para falarem com Isabel, para falarem com Zacarias, depois Maria também, dizendo que essas mulheres seriam mães, e aí a gente já sabe a história. João Batista, filho de Isabel, ele é nascido, primo de Jesus, para ser um precursor. Ele foi chamado para ser aquele que falaria a respeito do Cristo, falaria a respeito do Messias, falaria a respeito daquele que havia sido prometido. E depois de João, já no seu ministério de pregação, ter apresentado Jesus como aquele que, o qual ele não era nem digno de desatar-lhe as sandálias dos pés, mas aquele que não viria somente para batizar com água, mas o Cristo viria para que as pessoas fossem batizadas com Espírito e com fogo. João, ele continua o seu ministério, porém, Jesus, a partir do seu batismo, ali o seu ministério público se inicia e Jesus começa a percorrer as cidades. E quando Jesus começa a percorrer as cidades, a gente vai entender isso como um pano de fundo aqui do capítulo 3 do Evangelho de João. Jesus, ele vai pregando o Evangelho fora de Jerusalém, nas cidades circunvizinhas de Jerusalém. Jesus, ele não se concentra em Jerusalém no início do seu ministério, mas Jesus, ele percorre as cidades. Jesus, ele não fica num lugar de comodidade, mas Jesus, ele passa a ir para os lugares longínquos e as pessoas o seguem. Os seus 12 discípulos estão agarrados com Jesus em todo canto, eles estão ali perseguindo Jesus. As multidões de cada lugar onde Jesus passava também iam com ele. Nem todos percorriam as próximas cidades, mas muitos caminhavam também ali com Cristo. O fato é que Jesus, ele não ia para o interior para ter um momento de descanso, ele não ia para o interior para poder ir para um igarapé, deitar numa rede, comer um peixe assado, tomar um açaí, mas Jesus, ele ia para o interior para ele compartilhar a mensagem para fora do centro de Jerusalém, e ele também ia para o interior, para os interiores nas outras cidades, para que ele pudesse também ter um tempo com os discípulos. Em cada viagem, Jesus tinha um tempo com os discípulos, em cada saída para suas ministrações, para suas pregações, para os seus ensinamentos, ele tinha um tempo de intimidade com os discípulos, e isso é algo fundamental. Quando João Batista, agora no texto que a gente leu, de fato, a partir do versículo 22, ele é interpelado pelos seus discípulos, porque havia na verdade uma ideia totalmente distorcida a respeito do próprio Cristo que havia sido pregado pelo João Batista. E a ideia distorcida era que João Batista era um grande líder, ele era um grande profeta, ele era o precursor, ele era tido como a resposta da profecia de Isaías no capítulo 40, que diz que os planos seriam, que os montes seriam aplanados e que viria aquele que iria preparar o terreno para a vinda daquele que era o Messias. Um arauto faria isso, ou seja, João Batista era o cumprimento dessa profecia. Mas os discípulos de João Batista estavam olhando para ele com um olhar totalmente divergente daquilo que de fato ele era. E João Batista, ele é um cara sábio, ele é um cara que compreende o que está acontecendo, ele percebe que ali havia uma espécie de exaltação, havia uma espécie de aplauso que ele não queria de jeito nenhum.
João Batista ele diz para os seus discípulos algo muito importante, e ele se apresenta primeiro entendendo quem ele não era, ou seja, João Batista se veste de humildade, ele se apresenta como um homem humilde e diz: olha, vocês não entenderam, a minha função aqui, e eu já disse para vocês, não é ser o Messias de vocês, a minha função é apresentar o Cristo, tudo que eu falei, tudo que eu ensinei é sobre esse cara, é sobre esse homem que estava por vir. Então os discípulos dizem: mas ele está batizando também, e o batismo é você que fazia, como se ele estivesse dizendo: olha, o batismo, ele pertence ao João Batista, né? É o monopólio dele, é o ministério dele, esse Jesus está roubando a sua autoridade, esse Jesus está te desrespeitando, João, esse Jesus ele está sendo irresponsável, João, esse Jesus ele está tomando lugar que não é dele. Mas a resposta de João Batista é uma resposta linda, que fala a respeito do reino de amigos. A resposta de João Batista nos ensina que o nosso Cristo deve sempre ter lugar de primazia. Há momentos em que nós esperamos os aplausos, nós esperamos reconhecimento, nós esperamos elogios, nós esperamos que as pessoas olhem para nós e digam: puxa, como você é bom, puxa, como você é a pessoa certa para essa função, como você é incrível na sua área, e a gente fica esperando isso como uma forma do nosso ego dar uma inflada, enaltecida, para a gente se sentir bem. E a nossa atual geração, que é uma geração um pouco mais melindrosa, ela fica muito triste quando alguém não vem nos elogiar. E João Batista, ele quebra isso, dizendo assim: olha, não é nada disso. Esse aí que está batizando, é ele de fato que tem que aparecer. É ele de fato que deve estar fazendo o que nós começamos. A gente vai começar a parar e ele vai continuar. E a resposta de João Batista, para mim, é uma resposta fantástica, porque João, ele tem um coração colocado de fato diante de Deus, e um coração pronto para entender que ele, com um coração humilde, iria apresentar Jesus como noivo. E essa metáfora que ele faz é uma metáfora incrível. Uma metáfora incrível, e ele vai dizer justamente a respeito disso, quando ele fala que o que tem a noiva é o noivo, no versículo 29, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Então, esse primeiro passo que João Batista dá é muito interessante. Tem aqui um casal casado, tem aqui? Ok, por favor, vem aqui, casal casado. Pode vir, casal casado. Tem algum casal aí noivo? Noivo, pode vir. O casal casado vem aqui. Não vai, aqui, desse lado aqui. Isso, fica lá no cantinho lá. Enquanto o casal de noivos vem, o noivo, você tem algum amigão que está sentado aqui? Quer ter um amigão? Vitor, sobe aqui, Vitor. Tá, vocês vêm aqui. Fica aqui. Eu não sei se vai dar para pegar ali na câmera todos aqui, a gente abriu. O amigo aqui vem aqui comigo. Só os pregadores que passam vergonha, mico, nervosismo? Hoje somos reino de amigos aqui, ok? Vamos todos sofrer aqui juntos. Vem cá, noivo, deixa ela um pouquinho ali. São seus pais agora, tá? Ok. Já deu a bênção ali o pai. E esse aqui é o amigo. A noiva pode virar para lá. Isso. Nos tempos antigos, as famílias, quando elas iriam fazer o ajuntamento entre casais, eles sempre chamavam uma pessoa de grande confiança. Uma pessoa de extrema confiança era convocada para fazer a ponte entre o noivo e a noiva. O noivo, ele não ia direto para a noiva para conversar com ela e poder fazer o que vocês fazem, que é o chamado chaveco. Aqui em Manaus fala como? Chaveco? Cantada? Né? Paquera? Ok? Cortejo? Para a minha geração mais antiga? Ótimo. Mas o noivo, com a sua família, confiava numa pessoa que era o amigo do noivo. E esse amigo do noivo, ele tinha incumbência de ir até a noiva. Está muito folgada essa noiva, fica de pé. E esse amigo, traz o microfone para mim, por favor. E esse amigo do noivo,
esse amigo do noivo, ele vai falar a respeito do noivo. Já que ele é de fato amigo dele, ele vai falar para ela o que ele conhece a respeito dele. Obrigado, Rogério. Foi de surpresa, desculpe, Rogério. Então ele vai falar a respeito do noivo. Ele vai falar para a noiva tudo o que ele sabe a respeito dele. Pode falar algumas coisas aí. Só pode falar coisa boa, né? Só as coisas boas. As coisas ruins ela vai descobrir depois. Coisa ruim é do depois. casamento, é. Ah, tá. Que tipo de coisa boa? Ele é seu amigo. Se ele Várias, tem alguma coisa, fale agora. O cálice para sempre. Ainda sou padrinho dele, hein, gente? Bom, coisa boa falar do Fabrício. Ele é um cara muito respeitador, um cara honesto, um cara verdadeiro, um cara sincero. Agora você vai falar para ela a respeito das características físicas dele. E pode falar. Fisicamente, ele é branco, alto, bonito, charmoso. Ela que tá dizendo aqui, gente. Só. Ok. Muito bem. Muito bem. Isso aqui vai render frutos lá na praça de alimentação, porque eles já combinaram vai agradecimento, vai pagar tudo. Nos tempos antigos era assim que acontecia. Esse momento entre o amigo do noivo, que era um cara de extrema confiança, ele era fundamental para que a noiva, que ainda não tinha conhecimento a respeito daquele que ela iria viver a sua vida toda, pudesse começar a criar uma atenção, uma atração, um sentimento, um desejo, a fim de que ela construísse um relacionamento com essa pessoa que estava sendo prometida para ela. E esse amigo do noivo era uma figura importantíssima. Moisés, ele foi considerado como o amigo do noivo no Antigo Testamento. Nos escritos rabínicos, escritos antigos rabínicos, apresentavam Moisés como aquele que era o amigo do noivo, que apresentou Israel para Yahvé. Moisés foi apresentado assim. Abraão com Sara, eles chamam lá uma pessoa que era de extrema confiança para procurarem uma mulher que fosse idônea, uma mulher que fosse respeitadora, e essa mulher ela estaria se relacionando com o seu filho Isaac. E esse servo e esse amigo, ele vai até a cidade, até uma outra cidade, onde ele encontra a mulher e depois ele vem trazer a notícia para Isaac. Então essa função do amigo do noivo é uma função que João Batista ele não usa de uma forma qualquer ali quando ele diz isso para os seus discípulos. Obrigado, gente. Pode descer. Quando João Batista ele fala a respeito do amigo do noivo, ele está falando de uma figura extremamente importante que para os judeus, eles sabiam bem quem era. Era alguém que tinha uma função não somente de apresentar um ao outro, mas eles tinham uma função de extrema intimidade. Era extrema confiança. O amigo do noivo, além dele fazer esse processo, era ele quem cuidava de todo o processo também da cerimônia religiosa. Era ele quem cuidava da parte da ornamentação, das compras, das comidas que seriam celebradas no dia do casamento. Era ele que preparava tudo, inclusive a recâmara da noite de núpcias. Era a primeira pessoa que entrava na recâmara, preparava todo o ambiente, onde os dois iriam se encontrar após a celebração do casamento, e eles teriam ali a noite deles, eles teriam o momento da intimidade deles, o momento do ajuntamento deles oficial, num lugar que foi preparado por um amigo. João Batista está falando a respeito de coisas que para os judeus eles estavam compreendendo bem. Para os judeus, eles estavam tendo noção da figura que ele representava, comparando a pessoa de Jesus. E ele diz: o noivo está aqui, Jesus é o noivo, ele está presente, eu me alegro com a presença dele, eu sou amigo do noivo, é um privilégio para mim ser amigo do noivo. Eu me lembro que há um ano atrás, mais ou menos, eu fui para Sorocaba e eu queria muito visitar um casal de amigos que foram padrinhos do nosso casamento, o Zé e a Danile. E o Zé, ele estava numa viagem, e eu liguei para o Zé, ele estava em viagem, eu não sabia. Eu falei: Zé, eu estou indo na sua casa. Ele falou: cara, eu não estou lá, mas a Danile está lá em casa, pode ir lá em casa. Eu falei: mas você não está lá, pode ir lá em casa.
Então, essa amizade é uma amizade de confiança com alguém que você abre a sua casa, você dá a sua chave, essa pessoa ela tem condições de ir na sua intimidade, de adentrar nas suas particularidades, e você tem total confiança nisso. Agora eu pergunto, hoje em dia, seria normal você dizer para um amigo seu, ei, vai lá e você vai fazer todo o processo da minha paquera para aquela menina ali que eu estou gostando dela. Você vai cuidar de tudo isso. É você, eu confio em você. Como é que o pessoal chama? Tá perigoso hoje em dia, né? É o chamado fura-olho. É que, olha, eu não sei se eu confio. Agora a diferença para o amigo do noivo é essa. E o que isso tem a ver comigo e com você? Isso tem a ver que nós fomos chamados para ser um reino de amigos do noivo. E o amigo do noivo são aqueles que falam a respeito da intimidade do noivo para a noiva. Quem é a noiva? Quem é a noiva? A igreja é a noiva. Quem é o noivo? Jesus. Ou seja, e quem é a igreja? Nós somos a igreja. Nós temos a responsabilidade e a incumbência para representar o noivo e falar para a igreja a respeito das virtudes do noivo. Quem é a igreja que está espalhada sobre a terra? Eu não sei aqueles que foram separados por Deus. A minha obrigação é ir e falar, é ir e compartilhar, é ir e falar a respeito da beleza do noivo, é ir e falar a respeito das virtudes do noivo, é ir e falar que o noivo, ele sim é alguém especial, é alguém que está pronto a entregar a sua vida, é alguém que está pronto a se entregar totalmente pela noiva, e que o dia das bodas vai chegar, o dia do encontro entre o noivo e a noiva vai acontecer, e esse grande dia deve ser o desejo e o almejo do coração da noiva. Então a minha e a sua responsabilidade dentro de um reino de amigos nada mais é do que representar o noivo junto à noiva. Isso eu estou dizendo que eu e você somos chamados para falar de Jesus. Nós somos chamados a falar do Senhor, somos chamados para falar das virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da luz. Nós somos chamados para falar da salvação de Jesus, nós somos chamados para falar do amor de Jesus, nós somos chamados para falar do poder de Jesus. Então o reino de amigos é um reino de amigos que tem intimidade com Cristo e é um reino de amigos que também compartilha do Cristo. E João, ele não fala só a respeito das virtudes do noivo. Ele também vai falar a respeito do que a presença do noivo gera nele. E o texto diz assim, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente, o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. João está dizendo aqui que ser amigo do noivo é como ser um sócio dele. A palavra amigo, no original, tem a ver com sociedade. Também no original, essa palavra amigo, ela tem a ver com aquele que representa o noivo em todo o preparativo do casamento. Mas aqui também, João está dizendo que ele se alegra com a presença do noivo. Com a presença do noivo, ou seja, um reino de amigos é um reino de amigos que se alegra com essa voz, que deseja ouvir a voz do noivo, e nada melhor do que ouvir a voz de Cristo. Eu não sei quando foi que você ouviu a voz de Jesus chamando você para Ele. Eu não sei qual foi o tempo em que Jesus falou ao teu coração te convidando a andar com Ele. Eu não sei quando foi que você ouviu Jesus te chamar para fazer parte desse reino. Mas eu tenho certeza de que quando você ouviu essa voz, através de uma pregação, através da leitura das Escrituras, através de um momento de comunhão, de oração, de louvores, de adoração, eu sei que essa voz ela vai ficar para sempre marcada em você. E essa voz, meus irmãos, é a voz como o salmista Davi descreve lá no Salmo 29. E ele vai falar no Salmo 29 a respeito dessa voz, o que é a voz de Deus para o salmista. E ele diz, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas,
A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar cria às coças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Ou seja, o amigo do noivo se alegra com essa voz que é poderosa, essa voz que é poderosa para estremecer a sua vida, e essa voz que é poderosa para acalmar a sua vida, essa voz que é poderosa para gerar no seu coração um incômodo santo, para você sair da sua vida talvez estática diante dele, mas essa voz que também é uma voz que pode sussurrar dizendo para você a se acalmar, para você diminuir o passo, para você compreender aquilo que ele deseja para você. Essa voz do Senhor é a voz poderosa, e a minha oração é que Deus, Ele possa, através do Espírito Santo dEle, que habita em mim, que habita em você, que Ele possa ecoar essa voz nessa tarde aqui no seu coração, e que você possa, como João Batista, dizer: eu me alegro com a voz do noivo, eu me alegro com a voz de Cristo, eu me alegro com a voz do meu Senhor, eu estou contente porque o meu Deus, Ele me deu o privilégio de fazer parte de um reino de amigos, amigos de Cristo. João, quando ele fala que ele estava alegre em ouvir a voz do noivo, porque o noivo estava presente, ele apresenta ali um desejo de intimidade por estar perto do noivo, um desejo de ouvir a voz do noivo, mas também ele fala de um desejo, ele fala a respeito do seu contentamento, da sua alegria, do seu regozijo. A palavra regozijo aqui, que ele usa no texto, tem a ver justamente com isso, tem a ver com estar alegre, estar contente, estar satisfeito. E na nossa atual geração, que é a geração mais descontente que a gente já viu de todos os tempos, o nosso maior desafio é ouvir a voz do noivo e entender que essa voz é suficiente para a gente descansar e estar satisfeito em Deus. Quando Davi diz lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, de nada sentirei falta. O que Davi estava dizendo é que não importa mais nada, o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor, ou seja, Ele é o meu pastor e nada vai me fazer falta. Ainda que eu não tenha tudo o que eu quero, eu não vou viver descontente porque Ele é o meu pastor. Ainda que eu não tenha tudo o que eu desejo, eu vou descansar no meu Deus, eu vou descansar no meu pastor, no meu supremo pastor que não falha, no meu supremo pastor que não falta, no meu supremo pastor que não está mudo, no meu supremo pastor que tem falado e vai continuar falando. Eu não sei o que te entristece, não sei o que te tira a paz, eu não sei o que te tira a alegria, o que te tira o contentamento, mas eu posso dizer uma coisa para você: nos momentos mais difíceis das nossas vidas, quando nós temos a oportunidade de ouvir o sussurrar do Senhor, nesses momentos nós experimentamos a calmaria que vem do céu. Nesses momentos o Senhor vem ao nosso coração e nos traz a paz. E a gente vai poder dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande. João Batista, quando ele diz que ele se alegrava em ouvir a voz do noivo, o texto diz que ele ainda não tinha sido encarcerado, mas João Batista estava prestes a ter a sua cabeça decapitada na mão do rei Herodes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da depressão, ainda que eu ande pelo vale da sombra da angústia, ainda que eu ande pelo vale da sombra onde o mal me assombra, me aterroriza, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A voz do Senhor, ela está neste lugar e o Senhor vai falar ao teu coração. João Batista, ele cessa a discussão. João Batista, ele dá um ponto final ali para aqueles homens. Ele diz: olha, eu estou satisfeito, eu estou feliz, eu estou contente, eu estou pleno. Isso para mim é o suficiente, porque tudo que nós fizemos até aqui é justamente isso. Era essa transição
E essa transição, se vocês estão preocupados porque ele está aparecendo mais, vocês estão perdidos, porque ele ainda vai crescer, avançar, e a fama dele vai ser algo notório em todos os lugares. Ninguém poderá conter. O que João estava dizendo quando ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua, João estava dizendo assim: ninguém pode conter a glória do Cristo, ninguém pode obscurecer a glória do Cristo. E isso tem a ver, sabe com o quê? Um reino de Deus que se expande, um reino de amigos que se expande. Se um reino de amigos que é separado para serem amigos do noivo, mas também é um reino de amigos que deseja e almeja ouvir a voz do noivo, esse reino de amigos é um reino que vai se expandir. E ele vai se expandir não porque esse reino ele é bom demais, não porque esse reino ele é o melhor comparado a qualquer outra irmandade ou qualquer outro ajuntamento de pessoas, mas porque esse reino de amigos, ele faz parte do reino dos amigos do Cristo. E assim como João Batista disse que ele deveria diminuir e o Cristo crescer, isso continua para os dias atuais. E o crescer tem a ver com a expansão, que é o conhecimento da fama do Cristo. É o conhecimento desse Cristo que nesses dias saiu para batizar, saiu para dar continuidade à mensagem que estava sendo pregada. Esse Cristo, ele também iria dar a continuação para os seus discípulos, para os seus apóstolos e para aqueles que iriam falar a respeito da sua mensagem. Nós somos a continuação desse reino. Nós somos a continuação do reino de Cristo. E é interessante que a palavra reino, ela tem alguns significados. No inglês tem a ver com domínio. A palavra kingdom tem a ver com domínio, né? Rei, cidade, é mais ou menos isso? Quem aí, os tradutores? Kingdom. Quem me ajuda? É um rei, né? E a segunda palavra, down, tem a ver com cidade, algo assim? Muito bem, é um rei de uma cidade. Já no grego, a palavra basileia, ela representa reino. E essa palavra basileia, ela é uma palavra derivada também a reis. E essa palavra tem a ver com aqueles que dominavam, aqueles que tinham uma monarquia, aqueles que tinham um privilégio para governar e as pessoas estavam debaixo desse domínio. Já no hebraico, a palavra reino, ela traz uma outra representação. Ela traz uma representação daquele que ele tem autoridade para reinar em favor do povo. É aquele que se coloca no lugar do povo para que o povo possa ser governado, direcionado, liderado de uma forma muito especial. E Cristo veio para ser esse rei. Esse rei que não chama os seus de servos, mas chama os seus de amigos. O Cristo que vem para lavar os pés das pessoas, o Cristo que vem para quebrar os paradigmas da época. E é interessante que Leonardo Boff, ele tem uma frase célebre que ele diz que todo menino deseja ser homem, todo homem deseja ser rei, todo rei deseja ser Deus, mas só Deus quis ser um menino. Nós somos chamados para fazermos parte de um reino de amigos que tem a compreensão exata de que nós não somos desse tempo aqui tão presente. Nós não fazemos parte desta terra, mas nós estamos aqui de passagem. E John Stott, quando ele comenta a respeito daquela última passagem de Cristo antes de ser assunto aos céus, quando os discípulos chegam para Jesus e diz: Senhor, será este o tempo em que haverá o restauro de Israel? E aí Jesus diz para eles: olha, não compete a vocês conhecerem tempos ou épocas. E aí Jesus usa ali as duas expressões a respeito da palavra tempo, Cronos e Kairos. Não compete a vocês conhecerem nem o tempo, o relógio de vocês, e muito menos o meu tempo. E aí Jesus vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito da promessa, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, onde mais? Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava deixando uma lição muito clara para os seus discípulos a respeito do reino. Durante os 50 dias
que Jesus durante 40 dias e depois mais 10, que Jesus esteve caminhando após a sua ressurreição, junto com os discípulos, ele falou a respeito do reino. Ele disse que esse reino não era um reino local. Não era um reino local. Eles estavam preocupados com Israel sendo restaurado. Mas o que Jesus estava dizendo é que havia uma restauração muito além, que ia além do local, da cidade, da nação, mas era uma restauração espiritual, ou seja, nós sim fazemos parte desse reino. Nós sim fazemos parte desse contexto. Nós somos o reino também que naquele tempo foi pregado, e nós somos a continuação desse reino, de um Cristo que andou na terra, se fez homem, abriu mão da glória, para que a gente pudesse fazer parte desse time, fazer parte desse ajuntamento glorioso, que vai fazer aquilo que os anjos anelaram, que é proclamar o evangelho, que é falar a respeito da salvação. Eu e você seremos os proclamadores do noivo, seremos aqueles que anunciarão a vinda do noivo, aqueles que vão falar sobre o dia em que as bodas do Cordeiro vai acontecer, o dia em que Jesus vai voltar para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. E então, queridos, nós estaremos face a face com Ele, nós estaremos juntos com o nosso Senhor. Aí nós não teremos mais as preocupações dessa vida, nem dor, nem choro, nem angústia, nem preocupações, nem morte, nada irá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Cristo, aquele que nos chamou para a glória eterna. Eu não sei como é que você tem vivenciado o reino de amigos. Eu não sei se você tem feito parte desse reino como um espectador tão somente, ou se você tem se ajuntado a esse reino, ou se você tem compreendido que você tem um papel de ser precursor, que você também tem um papel de desejar e almejar ouvir a voz do noivo, para que a sua vida íntima, de dependência, de transformação, ela aconteça diariamente. Se você também tem compreendido que convém que ele cresça e nós diminuamos, tem a ver com a fama dele, tem a ver com o reino dele, tem a ver com a palavra dele, que vai continuar avançando. Ninguém detém, é obra santa. Eu quero convidar você a ficar em pé, nesse instante. Eu sei que ainda nós temos mais algumas ministrações, temos mais 2 sessões à noite e a última sessão amanhã pela manhã. É possível que você não tenha participado desde quinta-feira conosco e você talvez não possa estar com a gente também no domingo, pela manhã, quando nós encerraremos. Mas eu quero fazer um convite para você. Nós vamos ser ministrados por uma canção agora, mas eu quero convidar você que deseja de fato ser um amigo do noivo, e fazer parte desse reino de amigos, que não está falando de denominação, não está falando de uma igreja específica, e a gente tem irmãos aqui de várias denominações, de várias igrejas. Eu quero convidar você a dar um passo e a gente se ajuntar aqui na frente como amigos, como um reino de amigos. Eu quero que você puxe pela mão alguém que você ama, alguém que você tem carinho, e nós vamos encerrar esse momento aqui orando juntos. Faça isso, vamos nos ajuntar aqui e vamos orar como aqueles que desejam ser de fato um reino de amigos. Saia do seu lugar, venha à frente. Quero estar perto de ti, sei que és real. Pode subir aqui. E vives Pode subir. em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Procure não ficar sozinho, mas chegue perto de alguém. E se você sentir
sentir essa liberdade, você pode colocar sua mão no ombro dessa pessoa, porque isso representa essa relação que Deus nos deu o privilégio de termos. Quero estar A relação de sermos amigos. perto de ti. João Batista estava dizendo para os seus discípulos: nós precisamos ser amigos uns dos outros. Não é competição. Não é competição. Não é porque Jesus agora está ministrando que a gente agora deve ser inimigos daquele que está batizando. Não, nós estamos juntos, nós fazemos parte do mesmo reino. Nós temos o mesmo Senhor. Santo, Santo, Ele é santo. poderoso. Sim, Ele é santo e poderoso. Grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou. Ele é o grande eu sou, o grande eu sou. Montanhas vão cair, Sim, Jesus. demônios fugirão ao ouvir que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, do grande eu sou. Ele está aqui. Do grande eu sou. Nosso Senhor, Ele está aqui. Aleluia. Do grande eu sou. Aleluia. Do grande eu sou. Do grande eu sou. Aleluia. Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou. Ele é o grande eu sou, o grande eu sou. Sim, Jesus. Montanhas vão cair, demônios fugirão. Nós cremos, Senhor. Ao ouvir que Jesus é o Rei dos Reis. Tu és o Rei, Senhor. Não há poder maior, Teu é o poder. nada resistirá Tua é a glória. ao seu poder e à presença do grande eu sou. Aleluia. Do grande eu sou, do grande eu sou. Só tu és, Senhor, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo. Seja adorado, Jesus. Poderoso, Seja adorado, Jesus. o grande eu Seja adorado, Jesus. que Seja adorado, Senhor. digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou. Ele é o grande eu sou, o grande eu sou. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Convém que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Quero viver. Convém que o Senhor cresça. Convém que o Teu nome seja expandido sobre a terra. Convém que a Tua palavra chegue aos povos não alcançados. Convém que a Tua palavra chegue aos nossos amigos universitários. Convém que a Tua palavra chegue aos nossos colegas de trabalho. Convém que as nossas famílias ouçam a respeito do grande eu sou. Convém, ó Deus, que o noivo se faça conhecido e que o Senhor vá juntando a sua noiva que foi separada
desde a eternidade, separada por um propósito eterno, para a glória do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por nos chamarmos, para fazermos parte deste reino. Reino de amigos, amigos do noivo. Amigos do noivo. Seja adorado, Jesus. Seja adorado, Jesus. Seja adorado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Sim, Jesus. Aleluia, santo, santo. Aleluia, santo, santo. Aleluia, santo é o Senhor. Aleluia, santo, santo. Aleluia. Aleluia. Você pode dar um abraço forte na pessoa aí que você participou desse momento. Chama essa pessoa amigo, amiga. Talvez essa pessoa ainda não seja, mas pode ser que Deus esteja te dando um amigo aí.